Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre nutrição além do físico. Como a sua alimentação pode ajudar a transformar a sua autoestima. Como anda a sua alimentação de você aí de casa? Como anda a sua autoestima? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Rebeca Abdala, ela que é nutricionista. Rebeca, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar sobre esse tema, né, questão da nutrição, de um outro olhar, né, um olhar aí mais integrativo, além do físico. E pra gente iniciar, se apresente pro pessoal de casa. Falei seu nome certinho? Falou, tá certo. Se apresente pro pessoal de casa, falem um pouquinho aí da sua profissão, por que que hoje você, né, escolheu ser uma nutricionista? Bom, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Você falou certo, meu nome é Rebeca Abdala. E a minha história com a nutrição, né, com a alimentação, a prática de atividade física, começou na adolescência, quando eu sofria muito bullying porque era muito magra. Normalmente é o contrário, né? E eu comecei... O primeiro passo, na verdade, foi a musculação, mas só quando eu entendi o impacto da alimentação foi que eu consegui transformar meu corpo de verdade. E eu comecei buscando uma transformação física, mas o que eu conquistei foi além disso. A minha autoestima melhorou, a minha autoconfiança, a minha vida como um todo. Por isso que eu escolhi a nutrição. Não é a minha primeira graduação, eu sou formada em engenharia civil. Caramba, totalmente diferente, né? Mas depois de anos tentando me encontrar profissionalmente, eu finalmente descobri na nutrição o meu propósito, que é ajudar outras mulheres, e principalmente mulheres e meninas, né, que não se sentem bem com o corpo, a transformar, a viverem a mesma transformação ou uma transformação parecida com a que eu vivi, através da alimentação, da adoção de hábitos de vida saudáveis, para que elas se sintam seguras ao se olhar no espelho, ao colocar um biquíni e até a ficar sem roupa na frente do parceiro sem ter vergonha por isso. Legal, Rebeca. Rebeca, e como que foi para você passar por esse processo, né? Você contou aí um pouquinho da sua história, que como você falou, né? E sempre é assim, geralmente quem é mais gordinho que sofre bullying. Como que foi para você trazer essa consciência de, poxa, eu quero ajudar outras pessoas, né? Seja quem está sofrendo com a obesidade ou quem passou pelo que você passou. Como que é isso para você hoje, ajudar outras mulheres? É muito gratificante. Eu costumo dizer que não tem dinheiro no mundo que pague isso, quando você consegue transformar a vida de outras pessoas através do seu conhecimento, né? Eu queria que outras pessoas pudessem ter e viver a experiência que eu tive, né? Sim. Que não foi só uma questão física. E também o fato de você ter que lançar mão de muita disciplina para chegar, para ter resultados concretos. Sim. Isso faz com que você tenha disciplina também em outras áreas da sua vida, né? Não só na alimentação e no exercício. Legal. Ô, Rebeca, e como que é para você, como o seu trabalho hoje como nutricionista, como o seu trabalho ele pode impactar positivamente vidas de outras pessoas, a vida das mulheres, né, que te procuram aí? Eu acredito que quando a mulher ela aprende a nutrir o seu corpo, isso proporciona para ela mais segurança, ela se sente mais forte, mais dona de si. E através, né, da alimentação, da prática de atividade física, isso é possível. Sim. E eu sei disso porque eu vivi na pele. Então, eu ajudo elas não é apenas
montando uma dieta ou contando calorias, né? É porque geralmente quando a gente vai no nutricionista, a gente quer o quê? Sempre é perder o peso, né? E não sei se você passa por isso ou se já passou, às vezes, a pessoa ficar meio assim, será que eu vou no nutricionista para me ajudar ou não, né? Será que ele vai, ou a nutricionista vai tirar, vamos supor, meu pãozinho? O que eu vou acrescentar nisso, né? Então, eu acho que vem toda essa questão da transformação que você faz, né? Principalmente no mental das pessoas, né? Sim, eu trabalho muito essa questão de combater o terrorismo alimentar que as pessoas ainda acreditam que exista em relação a cortar, né, todos os alimentos que você gosta, Sim. Dieta ser algo chato, ter muitas restrições. Então, hoje em dia, a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo, não apenas como um corpo, Sim. né? Essa pessoa que está na minha frente, ela tem uma história. E ela tem preferências, ela tem gostos, ela tem crenças, né? Então, Muitas, a eu gente acho que precisa muitas. levar tudo isso em consideração na hora de montar um planejamento alimentar. Isso pode incluir ou não uma dieta, não necessariamente. Sim. E é isso que você disse, eu costumo olhar para o todo, né? Ter uma visão integrativa do indivíduo que está comigo. E como, assim, como nutricionista, o que você pode falar, geralmente, para as mulheres, né? Que a gente, poxa, vou ter um dia, o pessoal hoje chama um dia do lixo, eu vou comer o que eu quero. Então, às vezes, acontece da pessoa dar um deslize na alimentação. Sim. E isso, às vezes, acaba afetando a autoestima da mulher. Como não deixar isso afetar por aquele deslize? Porque eu acho que vem muito a questão da culpa, né? Sim. Tipo, poxa, eu comia a mais, eu fui além, não deveria, e aí a gente fica se culpando por comer muito. Como que é isso? Eu acho que a gente precisa eliminar esse pensamento de tudo ou nada. Sim. Se você comer um doce ou algo que você considera não tão saudável assim, não significa que todo o seu esforço foi em vão, que você precisa desistir de tudo, né? Mas também não significa que se você comeu um bombom, você precisa comer a caixa inteira. Nós, mulheres principalmente, a gente tem a síndrome de Jaque. Já que eu comi um, então eu vou comer todos. Não sabia dessa, legal. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade para já que eu comi um, então eu não vou comer mais. Porque um bombom impacta bem menos nos nossos resultados do que uma caixa inteira de bombom, né? Mas e se a pessoa come um por dia, é normal ou não? Tem que ter, tipo, se digamos, às vezes, uma restrição. Depende da pessoa. Por exemplo, se ela tem uma diabetes, se ela precisa controlar a insulina, talvez por um tempo precise sim restringir alguns alimentos por questões de saúde. Mas na maioria dos casos a gente consegue encaixar um doce tranquilamente numa rotina diária, né? Por que a gente tem tanto essa... Não sei se seria essa a palavra certa, tá? Mas uma saciedade de querer comer sempre o doce. Tipo, quanto tem aqui na minha frente? Se não acabar, eu vou comer tudo a caixa de bombom. Tem alguma explicação para isso, Rebeca? Eu acho não. Na verdade, tem uma influência do que a gente vive na infância. Quando os nossos pais nos obrigam a comer o prato inteiro, mesmo quando a gente já está satisfeito. Sim. E se os pais treinam a criança para, desde novos, a aprender até onde vai a saciedade dela, porque muitas vezes a criança não está dizendo chega porque ela está fazendo birra. Às vezes é porque ela realmente está mais cheia. O estômago dela está em desenvolvimento, é bem menor do que o nosso. E muitos pais têm a falsa ideia de que o bebê precisa comer muito para crescer bem, se desenvolver. E aí tem aquela questão, você não vai sair da mesa enquanto você não limpar o prato, né? Sim. Tem também aquela questão de
como é que eu vou desperdiçar essa comida que tá no meu prato se tem tanta gente no mundo passando fome? Mas qual que é a diferença que essa comida que tá no seu prato vai fazer na vida de quem tá passando fome? Nenhuma. Então, você tá escolhendo, digamos assim, tratar o seu corpo como lixo, ao invés de jogar a comida no lixo. Então, para evitar que isso aconteça, então você tem que treinar o seu olhar para servir menos. Sim. Nas próximas vezes. Ou então, o que sobrou você guarda. Não tem problema nenhum fazer isso. Você guarda e come mais tarde, quando tiver fome de novo. Sim. E você acha que pessoas ansiosas comem mais? Quando tem assim, tem pessoas que têm ansiedade que comem menos, né? E tem pessoas que com ansiedade comem mais. Na ansiedade, eu como muito. Com certeza tem, né? Uma das formas de buscar alívio na comida. O alívio dos nossos sentimentos, né? Estresse, ansiedade, tristeza, é na comida. Porque é algo fácil. Hoje em dia é fácil, né? Sim. Tá muito acessível. Tá um clique da nossa mão, né? Eu vi te interrompendo, mas eu vi um post de uma nutricionista que ela falou assim, por que você está o tempo todo com fome? Porque toda hora e daí ela mostrando, né, no celular, toda hora que a gente tá vendo no celular, tá vendo o quê? A maioria das coisas? Comida. Isso influencia também? De você olhar e ver, tipo, só comida pode mentalmente ativar lá, poxa, eu tô com fome, mesmo sem você estar com fome? Com certeza. Caramba. Desperta o desejo, né? Sim. E tem também a questão do iFood, que hoje em dia manda notificação o dia inteiro para você, se você permitir. Sim. O certo seria você restringir as notificações para você não receber. Porque o algoritmo do iFood sabe exatamente os horários que você costuma pedir tal alimento. Então, por exemplo, se toda sexta-feira à noite você costuma pedir pizza às 8 da noite, ele vai te mandar uma mensagem. E aí? Tem pizza na promoção, entendeu? Sim. Algo assim. Legal. É porque vira como se fosse uma chavinha na nossa cabeça. Poxa, eu vou pedir um lanche hoje. Mas assim, o que hoje seria, que às vezes a gente vê muito nutricionista falando, você tem que comer saudável, você tem que mudar sua alimentação. Como que uma má alimentação, ela pode influenciar na nossa vida? Se você comer mal, né? O que ela pode influenciar? E o que seria uma boa alimentação hoje? Porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo ter uma boa alimentação porque meu dia é corrido, eu não consigo preparar, eu acabo às vezes pedindo um iFood. Então, pra gente entender, explique como seria, né, uma pessoa que sempre come ruim, o que isso pode agregar na alimentação, na saúde dela, e como uma alimentação boa, o que seria comer bem, né? Tá. Bom, primeiro então vou falar o que seria o que é alimentação ruim. Sim. De que forma uma alimentação ruim, normalmente rica em alimentos ultraprocessados, industrializados, ricos em açúcar e sal, pode causar na pessoa. Tá. Além da questão estética, né? Sim. Mas isso causa problemas que são mais vistos a longo prazo. E é por isso que as pessoas demoram tanto para tomar uma atitude. Por exemplo, um diabetes, você pode conviver por anos com essa doença até ela manifestar algum sintoma. E normalmente as pessoas costumam procurar ajuda só quando precisa, né? Em último caso. Brasileiro. Além disso, a alimentação, ela impacta diretamente no nosso humor, na nossa disposição, no nosso sono. Se a gente come bem, a gente dorme melhor, a gente se sente mais disposto. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente come mal, se a nossa alimentação é baseada em alimentos ultraprocessados, industrializados, a gente se sente mais cansado, irritado. E às vezes a gente nem consegue perceber que é que a alimentação está causando isso. Sim. Porque a gente já está acostumado, a gente já está vivendo no automático, a gente não para analisar como cada alimento afeta nosso corpo.
Sim. né? Então, eu já ouvi falar muito a questão que às vezes a pessoa fala assim, eu tô gordo, né? Eu tô gorda. Mas às vezes não é a gordura, às vezes a pessoa ela tá inchada por conta da má alimentação. Isso pode acontecer? Pode sim. Principalmente quando é uma alimentação, como eu disse, rica em alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e sal. E ainda mais se a pessoa não bebe água na quantidade suficiente, porque a água é um diurético natural, ela Sim. ajuda a desinchar. E se a pessoa não pratica atividade física, que também ajuda a evitar a retenção de líquidos. Sim. Ô, Rebeca, o que seria, tipo, hoje uma alimentação que você poderia falar que é uma alimentação saudável? A pessoa fala assim, mas eu não tenho condição, às vezes, de passar por uma nutricionista, né? Eu não tenho condição, às vezes, de ver isso, mas eu gostaria de começar a ter um hábito melhor na questão de alimentação. O que pode ser falado assim, poxa, se você quer começar, você começa com esses alimentos. O que seria um alimento saudável? Que a pessoa, assim, vamos supor que 90% pode comer que não faria, né, mal para a pessoa. Tá, então a base da nossa alimentação é o que a gente chama de dieta mediterrânea. Digamos que o que se tem hoje é a dieta mais saudável, entre aspas. É baseada em carnes, né? Qualquer tipo de carne. Pode ser frango, peixe ou carne bovina, mas no caso da dieta mediterrânea é mais peixe e frango, são mais as carnes brancas. Tá. Fontes de gordura boas, como abacate, azeite de oliva, coco, castanhas e carboidratos também, mas os que são integrais, digamos assim, que não são ultraprocessados, como o arroz pode ser, os tubérculos, as raízes, que são as batatas, a mandioca, inhame, cará, depende de onde você é, de que região do Brasil você tá. E sem contar as frutas, legumes e vegetais, né? Que são a nossa fonte de nutrientes, de vitaminas e minerais, elas estão ali nas frutas, legumes e verduras. Você fala assim, né, dessa questão da pessoa começar. Hoje a gente vê muito assim que a gente tem que comer a cada 3 horas. Isso é verídico ou isso é mito? Porque se for isso, eu tô lascada. Eu não como a cada 3 horas. Às vezes eu não... Tem pessoas que dizem assim, se você tomar o café da manhã é o principal. É o que te sustenta mais. Não sei se é verdade ou não. A gente escuta. Mas você tem que 3 horas comer uma frutinha. Aí depois você tem que ir lá almoçar. E, gente, eu não dou conta. Eu, Nath, não dou conta nisso. O que realmente tem que ser assim? A cada 3 horas tem que realmente tomar o café da manhã, porque às vezes eu também não tomo café da manhã. Eu acho que muita gente vai se identificar comigo. Como que é essa questão de horário? Tem horário? Não tem? É de pessoa para pessoa? É o metabolismo da pessoa? Digamos que depende mais da rotina e dos objetivos, dos gostos e das preferências da pessoa. Tem pessoas que não sentem fome no período da manhã. E se isso não afeta o restante do dia, as demais refeições, tudo bem. Mas se afetar, por exemplo, se a pessoa deixa de tomar o café da manhã e depois compensa nas outras refeições, então a gente tem um problema que precisa ser observado. Mas tem pessoas que, para algumas pessoas, o café da manhã é a refeição favorita, que é o meu caso. Tem pessoas que gostam de fazer essa refeição. E aí eu vou chegar para ela e vou dizer, não, você tem que fazer jejum intermitente. Eu vou tirar a refeição que ela mais gosta do cardápio dela. Eu acho que isso que você falando agora, comecei a analisar. Eu acho que não é nem que eu não goste. E às vezes, realmente, eu não tenho fome. Quando eu tenho fome, eu faço. Não sou assim, radical ao extremo, né? Mas eu acho que a gente comentou um pouco da questão da infância. Acho que foi muito porque o hábito sempre na minha infância não era muito de tomar café. Às vezes, ao final de semana, que a gente fazia alguma coisa ali, eu acho que isso foi se tornando hábito, né? Então, isso pode estar associado também. Sim. Só que, por exemplo,
a questão de comer de 3 em 3 horas não é obrigatório. Mas, por exemplo, se é uma pessoa que busca hipertrofia, né, construir massa muscular, provavelmente ela vai ter que comer de 3 em 3 horas, senão ela não vai conseguir atingir toda a meta dela de calorias e de nutrientes no dia, que é além do que ela precisa. Sim. E também, se é uma pessoa que treina, que pratica atividade física, musculação principalmente, que preza pela massa muscular, se ela ficar mais de 5 horas sem comer, por exemplo, isso já começa a prejudicar o ganho de massa muscular e a preservação da massa muscular que ela já tem. Então, para quem faz essa questão de musculação, é bom, que quer ter aí um crescimento. Não é obrigatório também, Sim. Depende muito do caso. Eu, por exemplo, hoje faço musculação, né? Já tem 14, 15 anos. Eu hoje, por exemplo, faço apenas 4 refeições, mas já cheguei a fazer 5, 6. Mas eu não faço de 3 em 3 horas, mas também não fico mais do que 5 horas sem comer. Sim. E como que a gente pode mudar a mentalidade das pessoas que imaginam que uma boa alimentação quer dizer que eu vou ter que restringir muita coisa, né, do meu cardápio? Uhum. Tem como mudar essa questão da mentalidade da pessoa? Tem sim. Eu costumo dizer que não existe alimento proibido. Não existe alimento do bem e alimento do mal. O que existe é um equilíbrio. Os alimentos mais nutritivos, eles devem sim ser a base da sua alimentação. E os demais devem ser a exceção, não a regra. E o que vai definir a quantidade de vezes que você vai fazer ou não essas exceções é o seu objetivo. Se você tem como objetivo, por exemplo, ter um shape parecido com o de um bodybuilder, provavelmente você vai ter que abrir menos exceções. Mas se você apenas está preocupado em manter um peso saudável, não tanto com a estética, talvez você possa fazer mais exceções. Sim. Ou dependendo da sua condição de saúde, como eu tinha dito antes. O que precisa ter é uma coerência entre o que você quer e o que você faz no dia a dia. Porque não dá para esperar resultados extraordinários de escolhas medíocres. Sim. Não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Faz todo sentido. E nisso a gente entra na questão de por que às vezes a pessoa ela quer muito resultado muito rápido e ela acaba desistindo aí no meio do caminho. A maioria que desiste é justamente porque espera pelos resultados rápidos e se frustram quando não tem, né? É a questão da mentalidade do tudo ou nada. 880? 8 ou 80. Ou a pessoa, por exemplo, se ela come algo fora do planejado, muitas vezes ela tenta compensar depois, pulando refeições ou treinando em dobro. Quando, na verdade, o que ela deveria fazer era seguir normalmente com o planejado, seja na próxima refeição ou no próximo treino. O nosso corpo ele precisa de energia e nutrientes durante todo o dia. Sim. Se a gente pula refeições propositalmente, né, tentando compensar um exagero, isso vai fazer com que a gente sinta mais fome depois e cometa novos exageros. E da mesma forma com o exercício físico, se a gente encara isso como uma punição, deixa de ser saudável, né? Por que você acha que, às vezes, a pessoa ela encara ali o exercício físico, acho que é mais a questão da musculação como uma punição? Será que quando a gente vai já com esse pensamento, tipo, poxa, como se fosse tipo uma obrigação a gente estar lá, a pessoa realmente já vai desanimada e desiste mais fácil? Se a pessoa encarar a alimentação saudável e a prática de atividade física como algo chato ou obrigatório, vai ser difícil ela persistir mesmo. Mas ela pode tentar encontrar formas mais
divertidas de levar esse processo, né? Por exemplo, ela pode encontrar formas de tornar esse processo mais prazeroso, testando novas receitas, por exemplo, testando receitas mais equilibradas dos pratos preferidos dela, conhecendo outros tipos de esporte, não existe só a musculação, né? Sim. Ou então encontrando um parceiro para participar de desafios com você, para treinar junto com você. Quando a gente tem um parceiro que está no mesmo propósito, os resultados são muito melhores e mais rápidos. Ô, Rebeca, quanto tempo, assim, você acha que leva para a pessoa começar a ter esse hábito da alimentação saudável constante? Já aconteceu, assim, de algum paciente seu, ele começar aí, porque assim, o que eu vejo muito nas pessoas, que às vezes a pessoa ela começa tudo muito animado, né? Começa animado, poxa, eu tô indo na Nutri, agora eu vou começar a fazer academia ou dança, enfim, qualquer tipo de exercício. E aí ela começa naquela animação e de repente ela cai, né, o rendimento. Aí ela cai, ela começa de novo, só que aquilo, quando ela parou, dá uma caída realmente, né? Aí parece que você está começando do zero. Quanto tempo você acha, como nutricionista, da pessoa começar a ter um hábito e isso se tornar assim constante? Leva muito tempo ou é também de acordo com cada pessoa? Porque eu falo que é 50-50, né? A pessoa tem uma nutri, mas também precisa querer fazer aquilo acontecer e dar certo. Mas tem, assim, uma média, se a pessoa realmente está ali focada, quer fazer, dela ter, olha, vamos supor, não sei, é que eu acho que vai muito de pessoas, né? Se a pessoa realmente está motivada, e motivada, eu não digo, não é a mesma coisa do que estar animada. Às vezes as pessoas confundem. Elas acham que se sentir motivada é estar o tempo todo animada para treinar, para se alimentar bem. E quando não é. Estar motivada é ter um motivo para agir. Então, você tem que ter bem claro qual é o seu motivo. E esse motivo tem que realmente ser importante para você. Mas você tinha perguntado quanto tempo, né? Para a pessoa ter ali, que eu acho que tudo são hábitos, né? Porque, vamos supor, se você fica só deitado, o que o seu corpo vai pedir? Continue deitado. Se você... Para você sair disso já é um pouco mais difícil, mas você consegue. Então, se você começa lá a fazer um exercício, fazer com constância, chega uma época que vai criar um hábito e você sempre vai fazer. Em questão da comida, você acredita que para você também ter uma alimentação saudável, essa é a questão da constância? Só que, tipo assim, às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou comer a semana inteira, um exemplo, abobrinha, sei lá. Mas eu não gosto. Como que fazer isso, criar um hábito, mas com refeições diferentes, para que ela realmente possa mudar a alimentação dela? Tem a questão que eu falei, muitas vezes as pessoas desistem antes dos resultados surgirem, porque elas querem mudar tudo de uma vez. E quando elas querem mudar tudo de uma vez, isso... Dá um choque, é cansativo, né? É difícil de manter. Então, o ideal é você começar com pequenas mudanças. Pequenas mesmo, as mais simples possível. Por exemplo, beber um copo a mais de água no dia. Inserir uma fruta no café da manhã ou no almoço. Se movimentar mais no dia a dia, não necessariamente relacionado à atividade física, mas, por exemplo, escolher pegar as escadas ao invés de usar o elevador. Quando você faz pequenas mudanças todos os dias, com o tempo, isso gera grandes resultados. Então, o certo, o bom para a pessoa manter esse hábito sempre é começar com pequenas mudanças. Não ir aos... Gente, não vamos jogar todas as coisas de vocês da geladeira fora, né? Porque aí a pessoa chega, nossa, eu quero mudar tudo, vou comprar só saudável. Então, sempre coisas pequenas. Na maioria dos casos, sim. As pessoas que conseguem ter resultados mesmo sendo radicais são a minoria, né? Sim. Existe, mas são exceção.
Tá, legal. Você teve, assim, alguma história que a pessoa chegou de uma forma, né, com você e saiu totalmente diferente em tudo? Porque quando a gente tá bem conosco, né, principalmente nós mulheres, a gente dá bem com tudo, com o mundo, né? Sim. Tem alguma história que você pode falar como que foi essa questão da transformação da pessoa? Tem várias, mas tem uma que me marcou bastante. Foi uma paciente minha que ela me procurou porque ela queria emagrecer. Ela já tinha um corpo bom, ela estava dentro do peso considerado adequado, Sim. saudável, mas ela não estava se sentindo satisfeita. Ela queria emagrecer um pouco mais, porque ela se sentia bem dessa forma. E já fazia 1 ano, 2 anos que ela, inclusive, fazia acompanhamento com um médico, fez um tratamento com várias medicações e não conseguia emagrecer. E mesmo sendo disciplinada, porque a gente sabe quando a pessoa é Sim. disciplinada. E eu sei que ela sempre foi, ela tem essa constância, tanto na alimentação quanto no treino. Então, alguma coisa de errado tinha ali. E eu, investigando, né, solicitei exames de sangue e analisando a fundo os exames de sangue, porque também não é apenas olhar o valor de referência. Sim. Se fosse só isso, não precisava de médico. Então, analisando detalhadamente os exames dela, eu suspeitei de um problema na tireoide, de uma baixa atividade na glândula da tireoide, que é a glândula que produz os hormônios que atuam no nosso metabolismo. Sim. Então, se ela tinha uma baixa atividade, a gente chama de hipotireoidismo, né? Eu suspeitei disso, mas como eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico. Eu fiz uma solicitação, um encaminhamento médico para ela procurar um endócrino ou uma ginecologista mesmo, ou um nutrólogo. E ela foi em uma médica. A primeira médica que ela foi disse que disse que ela só precisava comer menos, que, tipo assim, menosprezou os sintomas dela, sabe? A queixa dela. Sim. E ela tava com baixa libido, ela tava o cabelo caindo muito, desanimada, sabe? Apática. E aí ela foi num segundo médico, uma segunda médica. E a médica passou um protocolo para ela de medicação. Confirmou-se o diagnóstico de hipotireoidite, de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E a médica passou um tratamento. E, paralelamente a isso, ela estava sendo acompanhada por mim. Só que depois de um tempo, já seguindo esse tratamento, não houve nenhuma melhora. Então, assim, a gente tinha encontrado o problema, mas ainda assim não estava sendo resolvido. E aí eu peguei e olhei todo o protocolo dela. E falei assim... Primeiro, baseado nos estudos científicos, essa dose de hormônio tireoidiano, que é o que ela precisa receber, está muito baixa. Eu olhei os guidelines, né? E dentre outras coisas que estavam completamente fora da casinha. E aí, eu ajustei com ela algumas coisas, desmamei alguns hormônios. Os sintomas dela, na verdade, pioraram depois que ela começou o tratamento. E aí, depois de ajustar isso, finalmente, em 21 dias, ela conseguiu emagrecer o que ela não tinha emagrecido em 2 dias. Em 2 anos. Caramba! Então, foi uma história bem marcante pra mim, porque eu queria tanto ajudar ela, tanto resolver o problema dela, porque eu sabia que ela era disciplinada, era constante nos treinos, na alimentação. E não só pela questão estética, como eu disse, ela tinha queda de cabelo, não tinha libido. Além do físico, né? Exatamente. Legal. Ô, Rebeca, pra você
para as mulheres, né, que estão nos assistindo, como que a questão da alimentação, como a gente come, pode influenciar a forma que a gente se olha ali no espelho? De várias formas, né? O nosso corpo, ele muda de dentro para fora. Então, quando a gente se alimenta bem e tem mais disposição, mais energia, dorme melhor, se sente mais... O humor também melhora, né? Isso também afeta a forma como a gente se vê por fora, né? Sim. Além do físico, por questões... porque o alimento, ele impacta diretamente no nosso cérebro também. Então, quando a gente se alimenta bem, a gente se sente mais motivado, mais feliz, mais disposto. E isso impacta diretamente a forma como a gente se vê fisicamente. Tá. E você acredita na questão de quando a gente está bem conosco, né? A gente está ali numa alimentação saudável, numa rotina. Você acredita que a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela pode aumentar em relação a isso, se você cria um hábito saudável? Com certeza, porque quando você... Uma das razões, né? Quando você estabelece mudanças, mesmo que sejam pequenas, quando você estabelece mudanças nos seus hábitos de vida, de alimentação, de atividade física, e você cumpre com o que você promete, isso te deixa mais... faz você se sentir mais capaz e assim, você... Impulsiona? Você sente que é capaz de se comprometer e que você é capaz de cumprir com o que você promete. Mas por que que muitas vezes é difícil a gente... Eu falo assim, a gente se compromete com todo mundo, né? A gente ajuda todo mundo, mas no seu ponto de vista, por que às vezes é difícil a pessoa se comprometer com ela mesma? Tipo, eu vou mudar minha alimentação, vou começar a fazer um exercício. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a ser mais gentis com a gente, né? Sim. Imagina, por exemplo, se você tem uma amiga que está em um processo de emagrecimento, de mudança de estilo de vida, e ela acaba pisando na bola, fazendo algo fora do planejado. Como que você reagiria a isso? Você ia criticar ela ou você ia apoiar ela? Repete. Pra mim, de novo. Imagina que você tem uma amiga Tá. que comeu, que fez algo fora do que ela tinha planejado e tá se sentindo culpada por isso. Certo. Você ia criticar ela ou você ia apoiar ela? Eu iria apoiar. Então, por que você não faz isso com você mesma? A gente tem que se tratar com a mesma gentileza que a gente trata as pessoas que a gente gosta. E aí eu vejo muito essa questão, sabe? Mais de mulheres mesmo. A gente tem os homens que às vezes se queixam. Só que eu vejo que às vezes o homem, ele é mais determinado nessa questão. Tipo, quando ele quer, ele consegue, ele vai. Pra mulher, às vezes, não sei o que é, se é um pouco mais difícil ou não, mas eu acho que é muito dessa questão da mentalidade da mulher e também da questão dela, poxa, vou fazer por mim. Porque aí as mulheres falam assim, mas eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho filho para cuidar, eu não tenho tempo. Será que você realmente não tem o tempo para cuidar de você? Já teve alguma queixa de mulher falar para você, poxa, mas eu não tenho tempo de me cuidar, não tenho tempo para isso, para ali. Mas tem tempo para todo mundo, né? Exatamente. Muitas mulheres, principalmente as que são mães, reclamam disso, né? Da questão do tempo, do filho tomar muito tempo, de ter que cuidar do filho, da casa, do marido. Mas e se você ficar doente? Quem vai cuidar de você? E quem vai cuidar do seu filho, da casa e do marido? Já que isso é mais importante pra você do que você mesma? Sim. Né? É que é difícil pensar no longo prazo. A gente tende a pensar mais no curto prazo. Se tá tudo bem agora,
Então, por que eu vou mudar, né? E também, acho que isso faz todo sentido que você falou, que as pessoas não pensam lá na frente, elas pensam aqui e agora, tá, beleza. A gente tá falando de futuro e tal, mas a gente tá falando da questão da saúde, né? E também é muita questão que a gente falou aqui em relação à pessoa querer o imediatismo, querer, tipo, não, nem tanto o processo, mas querer o resultado muito rápido. Muito rápido, muito rápido, né? Sim. Então, você acha que liga os dois isso? Por isso que às vezes a pessoa não se cuida, só realmente vai se cuidar ou procurar um profissional quando realmente não tem o que fazer? Infelizmente, na maioria dos casos é assim. A pessoa só busca ajuda quando ela tá precisando, ela já ficou doente, por exemplo, ela já infartou, aí que ela vai buscar uma mudança de estilo de vida, né? Sim. É difícil a gente pensar na prevenção da doença. É como eu falei, do diabetes é um exemplo perfeito, porque você convive com a doença sem sintoma nenhum. Então, por que você vai parar de comer açúcar? Se você tá bem. Né? Na teoria. Na né? teoria, visivelmente você tá bem. Tá bem. E você fala assim, a questão do açúcar. Hoje, o que o açúcar ele pode causar no nosso corpo? Qual que é o pior vilão, assim, da alimentação? É o sal ou o açúcar? Ou os dois, né? Eu não gosto de dizer que um alimento é um vilão. Sim. Mas nesse caso são ingredientes, né? O sal, ele é importante, ao contrário do açúcar. O sal é essencial, a gente precisa de sódio. O problema é quando a quantidade. Ele tá em excesso. Sim. Agora, o açúcar, nem isso, não tem nenhum papel que ele desempenha no nosso corpo. Que só ele desempenha. Entendeu? Então, se fosse para escolher diria que o açúcar. Mas isso não significa que nunca mais na sua vida você vai poder comer açúcar. Como eu disse, a base da sua alimentação precisa ser os alimentos mais nutritivos. E vez ou outra você abre uma exceção. Come um doce que você gosta, um pudim, um doce de leite. Mas desde que seja a exceção, não a regra. Sim. Ô, Rebeca, quando a pessoa ela inicia, você acha que ela deve iniciar? A pessoa quer iniciar ali no processo, né? De hábitos saudáveis. Você acha que para ela é mais fácil ela começar pela alimentação e depois ir com a questão, né, da atividade física, ou atividade física antes, ou os dois juntos que ela pode começar? O ideal é começar os dois juntos. Mas o ideal é começar. Não importa se vai ser com alimentação, com treino ou com os dois juntos. O importante é começar. Mas dependendo do seu objetivo, por exemplo, se o seu objetivo é emagrecimento, você consegue emagrecer somente com a alimentação. Claro que não é o ideal, com o exercício físico é mais adequado, mais eficiente, mais rápido. Mas só com a alimentação você consegue emagrecer, porque o que manda no emagrecimento é consumir menos calorias, ingerir menos calorias através dos alimentos do que você gasta. Tá. A atividade física ela pode aumentar um pouquinho o nosso gasto de calorias. Dessa forma, a gente não precisa restringir tanto a alimentação. Mas só restringindo a alimentação é possível reduzir gordura corporal. Agora, se o seu objetivo é hipertrofia, ganho de massa muscular, não é possível somente através da alimentação. Para construir músculos, você precisa dos dois. Você precisa do estímulo do treino, que vai gerar pequenas lesões nos seus músculos, e você precisa dos nutrientes da alimentação para reparar esse músculo que foi lesionado e ele crescer. Sim. Tem algum mito que você pode falar, ou vários, né? Eu acho que a alimentação deve ter bastante mitos, né? Em relação à questão da alimentação e da estética.
Estética, você diz corporal? Sim. Tem. Porque eu acho que o que acontece muito é a mulher, ela é muito da estética, né? Então, tipo assim, às vezes ela pode acontecer de cair numa armadilha, né? Um exemplo lá e que você não consegue emagrecer, vamos pra faca, como se diz, né? Vamos pra essa questão estética. Então, tem algum mito aí relacionado aos dois que a alimentação não emagrece, alguma coisa? Tem alguns. Os clássicos são carboidrato engorda, isso é um mito. Para emagrecer, você precisa passar fome. Eu já ouvi muito esse. Para emagrecer, você precisa fazer jejum. Existe também a dieta detox para desintoxicar o seu corpo, isso é um mito. Para ter mais músculos, quanto mais proteína, melhor, também é um mito. Carboidrato à noite engorda. Todos esses são mitos. São mitos. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho de algum deles. Sim, ou... eu acho que fala da questão do jejum, porque geralmente pra mulher ela fala assim, vou fazer jejum de 2 dias pra me emagrecer e depois comer até os rebocos da casa. Como que é essa relação? Então, qual que é assim o maior que você acha, além do jejum, que é o que a mulherada mais faz? Eu acho que a gente pode linkar, então, o jejum com o consumo de carboidratos. Sim. A pessoa acha que o jejum em si é o que vai levar ao emagrecimento. Mas, como eu disse, para você emagrecer, você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Então, o jejum ele só vai diminuir a sua janela alimentar. Você vai consumir alimentos durante um período menor. Mas se durante esse período você consome mais calorias do que você gasta, ainda assim você não vai emagrecer. Ou se durante um período alimentar maior, desde manhã até a noite, você consumir menos calorias, né, o saldo total for menos calorias do que você gasta, você vai emagrecer, independente do jejum ou não. Sim. Não é o jejum que manda, é o que a gente chama de déficit calórico. Tá. Consumir menos do que gasta. E em relação aos carboidratos, é praticamente a mesma coisa. Algumas pessoas têm a ideia de que é o carboidrato que engorda, que causa o ganho de peso. Mas não é. É o contrário do déficit calórico, que é o superávit calórico. Consumir mais calorias do que você gasta, independente da fonte dessas calorias. Se você consome mais proteínas, mais gordura, mais carboidrato, independente da fonte, se estiver em excesso, vai causar o ganho de peso. E o que você fala em relação à comida à noite? Assim, eu já ouvi falar que se você comer após, não me lembro o horário. 6 horas? Não é 6 horas, eu acho que 9 horas. Se você comer, demora mais para digerir, isso pode te causar, às vezes, à noite de você não conseguir dormir e você pode engordar? É mito ou é verdade? Parcialmente verdade. À noite, realmente o nosso metabolismo está um pouco mais lento, porque ele está se preparando para dormir. Certo. Mas, de novo, o que importa é o saldo calórico total do dia. Só que se você faz uma refeição pesada, né, com grande volume, durante a noite e logo depois você vai deitar para dormir, isso vai realmente atrapalhar seu sono e a sua digestão. Porque o seu corpo vai ficar confuso. Meu Deus, eu dedico energia para quê? E atrapalhando o sono, no outro dia você vai sentir mais fome, você vai estar cansado, você vai estar estressado, aí você vai buscar alívio na comida. Vira um ciclo. Eu não sei, mas eu tenho mais fome às vezes à noite. Então, pode ser justamente porque você não come de manhã. A sua fome acumula, entendeu?
A minha fome já sabe o horário que eu vou ter fome. Então, tipo, às vezes, por eu não comer de manhã, isso pode acrescentar que à noite eu sinto mais fome. Se durante o dia você comeu menos do que o seu corpo precisa, vai chegar à noite e você vai estar querendo comer até os rebocos da parede. E aí é que acontecem os exageros. E aí, às vezes, não consigo nem... Tipo, fico rolando da cama de um lado pro outro pra dormir, né? Que atrapalha na questão do sono. Eu tento, às vezes, não comer depois das 9, até que às vezes eu faço janta muito cedo, né? Por essa questão mesmo do metabolismo. Mas às vezes não tem como e a gente acaba comendo mais. Mas eu sinto muita diferença em relação a isso, na questão do horário. Então, você indica, tipo, um horário pra pessoa não passar ali... Pra ter mais, vamos dizer, uma qualidade, né? Sim. Normalmente, até 2 horas antes de dormir, a última refeição. Sempre 2 horas. Independente se eu for dormir lá. Então, aí o ideal é você dormir pelo menos, né? Ali mais ou menos perto das 10 da noite. Tá, então sempre 2 horas antes. É. Legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. E a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Rebeca, para a gente encerrar, gostaria de deixar aí alguma mensagem para o pessoal de casa. Também deixe suas redes sociais, onde o pessoal pode te procurar. Não sei se você atende só presencial, se você também atende online, se alguém quiser se interessar, como que o pessoal pode fazer para te encontrar. A mensagem final que eu queria deixar é: cuidar do corpo é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente precisa dar tempo para o nosso corpo, ter paciência, começar com pequenas mudanças, que isso vai levar a grandes resultados. É só persistir. Sim. As minhas redes sociais, você pode encontrar basicamente
todas as informações no meu Instagram, que é Rebeca, com 2 Cs, Abdala. Vai estar na thumb, né? Vai. A gente Do jeito deixa. que é meu nome, é o meu arroba. E eu atendo online, sim, presencial em Alphaville, online em todo o Brasil. Ai, legal. Rebeca, gratidão Eu que agradeço. por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse assunto, um olhar além do físico, que muitas vezes a gente só quer ver o físico, mas tem muita coisa por trás, então gratidão. Obrigada. As portas do Natcast estão abertas aqui para você voltar. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.